Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa terceira e última live sobre processo administrativo previdenciário, nossa jornada de processo administrativo previdenciário, que a gente está falando desde segunda-feira com vocês, sobre dicas, nova realidade de sistemas, novidades do direito previdenciário administrativo para quem pretende ou quem já está atuando, né, nos processos do INSS, também nos recursos do CRPS. Lembrando que INSS e CRPS não são a mesma coisa, não são o mesmo órgão, né? A Amanda já entrou, esperando a Amanda e o Leandro de hoje. Já agradecendo todo mundo que veio almoçar aqui com a gente, Oi, participar Gi. com a gente. Oi, Amanda. Seja Obrigada. Boa tarde, bem-vinda. pessoal. Esperando o Leandro entrar aqui, Amanda, para a gente poder começar a bater o nosso papo. Caso você queira também já dar um oi enquanto a gente espera o Leandro. E lembrando, pessoal, coraçãozinho hoje aqui, né? Para curtir com a gente o almoço na nossa jornada de direito administrativo previdenciário. Mandita, pode falar aí. Pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Essa é a nossa última live da nossa jornada. Muito bom falar sobre processo administrativo. Acho que o Leandro está entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho também das nossas aulas, né? Como que acontece, o que é tratado também no curso. Bastante novidades. Oi, Leandro. E aí, gente? Oi, Leandro. Tudo Seja bem? bem-vindo. Vem uma Tudo Amanda. bem. Olha, Quero quer dar dar um um oi oi, pro pessoal. pessoal Tudo aí? bem? Tudo bem? Tudo bem? Amanda, veio um cliente aqui no escritório hoje para E fazer o aí? pagamento dos honorários. Bom, isso é Disse bom. que, disse que não tinha cartão e queria pagar parcelado. Como que ele podia fazer para pagar parcelado? Disse que a única coisa que ele tinha era cheque. Não acredito. Tá vendo como existe? Conheci Tá o vendo tal do como cheque existe? pré-datado aqui, ó. Sacanagem. Ah. Beijo, meninas. Seja Beijo, bem-vindo, beijo. Leandro. Posso não se comportar, vou cortar teu áudio hoje. Gente, sejam todos bem-vindos. Quem veio aqui com a gente, quero dar oi pro pessoal também, né? Denise, a Lívia tá com a gente, Agostinho, Júlia, Cristina, gente também que esteve com a gente os outros dias, né? Muito obrigada pela participação. A nossa live de hoje a gente vai trazer alguns assuntos diferentes, a gente vai também ressaltar, né, e falar um pouco para vocês, para quem tiver dúvida. Amanhã começam as inscrições para o nosso curso de processo administrativo previdenciário na prática, né? Então eu, Amanda e o Leandro ministramos aulas que elas misturam o ao vivo online com as gravadas, aulas de tira dúvida para vocês poderem conhecer um pouco mais, né, do direito previdenciário administrativo, quem quer atuar nessa área, quem gosta, mas que já esteja atuando e queira se atualizar, quem ainda não conhece, que queira entrar na área. Nossa ideia é trazer ferramentas, né, para auxiliar o advogado que queira atuar e fortalecer a sua advocacia previdenciária, porque sem dúvida o processo administrativo se tornou indispensável no nosso dia a dia, né? Antes a gente entrava, às vezes nem esperava, né? Dava os 30 dias, já entrava só para formalizar o pedido, mas agora realmente tem coisa que vale muito mais a pena no administrativo do que judicializar. Então a gente tem que ter esse filtro, né? E essa importância da advocacia previdenciária também no administrativo. Amanda, Leandro, não sei se querem falar alguma coisa do curso, ressaltar um pouquinho das aulas que vocês também já ministraram. Leandro gosta de aula ao vivo. E as aulas deles são ao vivo. Inclusive, a Lívia é aluna da nossa primeira turma, né? Tem participado muito também. Leandro quer falar um pouquinho sobre a matéria, fica à vontade. Legal. Sim, sim, eu gosto de aula ao vivo e gosto de dar nota para aqueles que participam das aulas, que participam dos cursos, que abrem a câmera para conversar com a gente. Realmente a gente vê
cada vez mais a necessidade no nosso dia a dia desse aprimoramento, desse estudo do processo administrativo. A gente vê o quanto o INSS, o quanto o próprio processo como um todo, indo para o judicial futuramente, quanto mais a gente deve se atentar ao processo administrativo. Todas essas evoluções, todas essas inovações, essa virtualização de procedimento, tudo isso que o processo administrativo nos alerta com relação aos cuidados, com relação ao LGPD, com relação ao direito, com relação ao processo, com relação à abertura de tarefa, com relação à reabertura de tarefa, o porquê da reabertura de tarefa, quando que cabe, quando que não cabe, o que a nova IN tratou sobre a abertura de tarefa e as suas possibilidades. Enfim, o INSS vem realmente tratando de maneira diferente, responsabilizando o processo administrativo previdenciário. E nós, advogados, priorizando o processo administrativo, com certeza, lá no final a gente só tem bons resultados, né, Gi, Amanda? Então, eu fico clicando aqui no microfone, mas eu não tenho coordenação suficiente. Aí eu clico e sai da live. Eu clico e sai da live. Bom. Não, Amanda, mas eu te puxo de volta. Fica tranquila. Amanda, para desligar o microfone é no xizinho. Aperta o xizinho lá em cima, do lado das pessoas. Então, Leandro, sobre as aulas ali, sobre o processo administrativo, que é o objeto principal né, do nosso curso, processo administrativo previdenciário, no tocante às minhas aulas, que é a parte do processo em si, então, são aulas gravadas, né, diferentemente das do Leandro, que é a maior parte ao vivo, né, Leandro? E assim, só para vocês terem uma ideia, a parte do início do processo administrativo, desde a análise prévia, o porquê que eu faço ali o passo a passo com os alunos, né? Então, a primeira coisa, ouvir o cliente, sentir as dores do cliente, saber quais são as queixas, depois identificar se ele realmente vai ter algum tipo de direito ou de benefício que vai ao encontro do que ele se queixou, se ele tem a documentação que comprova aquele direito que ele alega ter, se vale a pena o custo-benefício daquilo, quais são os riscos. Então, a gente tem uma análise prévia para identificar se realmente é um caso de entrar com processo ou não. Depois, a gente tem, durante as fases do processo administrativo, a parte de instrução, a parte de reabertura da tarefa, como o Leandro estava falando, a parte de revisão, até chegar lá no final da justificação administrativa, da carta de exigência, enfim, assim, uma aula para cada etapa. E, ao final de todas essas aulas, a gente constrói um requerimento administrativo em conjunto, todos os tópicos analisados, todos os tópicos desse requerimento com base na IN nova, com base nas portarias. Então, sem sombra de dúvida, claro, puxando a brasa para nossa sardinha, né? Mas, sem sombra de dúvida, é um curso que vai capacitar, sim, o advogado a atuar na esfera administrativa de uma forma mais segura, né? Sem dúvida. O curso ele tem 24 aulas gravadas, 11 aulas ao vivo, são 3 módulos. O primeiro módulo é de procedimentos, o segundo módulo fala sobre processo e o terceiro módulo trata dos recursos, né? Lembrando que a gente também, as aulas são atualizadas com a IN 128, com as portarias, né, anexas, tanto os livros quanto as portarias que são importantes para essa atuação. Então, a ideia é realmente ajudar quem quer atuar na área. A aula ainda não está com inscrições abertas, é amanhã que começam as inscrições, né? Amanhã cedinho, 00:01, já estão abertas as inscrições para quem quiser participar com a gente. Legal também dizer que, além dessas aulas, a pessoa, né, além das aulas ao vivo e da aula gravada, a pessoa vai ter um ano para poder assistir as aulas, então bastante tempo, às vezes até para rever, né? Assiste a aula, depois tem um caso, vai lá rever,
para conseguir contextualizar bem aquilo que está sendo passado. Isso é o bom daquilo que a gente tem nas aulas online, né? Que elas ficam gravadas e você consegue rever. Então, às vezes, esqueceu uma parte ou agora vai aplicar na prática alguma coisa que você assistiu, é legal que dá para rever. Vamos, quem sabe, falar um pouquinho sobre essa questão da pensão por morte, né? Leandro, a IN mudou, né? O decreto já tinha alterado também, e a gente tem agora menos prova necessária, né, para pensão por morte, mas ao mesmo tempo não quer dizer que ficou mais fácil. Você tem alguma dica aí para passar para o pessoal a respeito dessa pensão? Como é que é essa questão agora da JA, né, da prova? Eu sempre costumo dizer que a prova, independente do número delas, ela tem a sua essencialidade. Ela tem a sua importância no processo, e o processo administrativo que vai tratar toda essa situação, ele tem que trazer aquilo que você tiver de provas para comprovar aquilo que você está alegando no seu cliente. Claro que a instrução normativa, agora eu não lembro realmente qual foi o artigo da instrução normativa que tratou da redução da prova, mas tratou o número de documentos que podem ser utilizados para comprovação da união estável, daquela formalização da união que vai dar o direito à dependência e o direito à pensão por morte. Mas aonde eu entro aqui é, de novo, sobre a importância do requerimento. A importância de você trazer no requerimento e não utilizar requerimento padrão. O INSS está utilizando a leitura de requerimento daquilo que não tem na base de dados do INSS para comprovação e fundamentos, tanto para a motivação dele na resposta, quanto para análise do direito, quanto para análise daquela comprovação da dependência econômica. Coloquem no requerimento de vocês cada uma das situações. Eu tenho documento X que comprova daqui até aqui, dos 24 meses de união estável, dos 12 meses de união estável, dos 30 anos de união estável. Tragam todos os documentos que possam comprovar. O que a gente tem com a necessidade do sistema, da virtualização dos sistemas, e a falta de contato com o servidor, para a gente conseguir explicar uma situação, no requerimento. No requerimento e na prova. Então, utilize o início de prova, utilize os indícios de prova, para que, se você não conseguir comprovar pelo menos tudo aqui no INSS, como a gente falou, separado do CRPS, a gente levar para o CRPS como a gente tentou comprovar uma situação e poder levar para o judiciário aquilo que a gente realmente mostrou a possibilidade no processo administrativo. Então, o que a gente vai trazer, como a Amanda falou, a gente trazer uma forma de requerimento, a gente comprovar essa situação em termos no requerimento, a gente aplicar isso no INSS digital, já fazendo uma estratégia processual. Desde lá do atendimento, que é a aula da Amanda, a gente tratando pela questão do requerimento, a aplicação disso no INSS digital, formando a estratégia. Seja ela onde a gente traz o direito ou onde a gente vai buscar, se no CRPS ou se vai levar para a justiça. Eu já preciso formar isso aqui na base. Acredito que a gente tem uma passagem aí sobre a necessidade e atenção ao processo administrativo nesse ponto. E a importância, né, Leandro? Sem dúvida, assim, essa questão do processo administrativo e da redução, né, de 3 para 2 provas, tanto para a relação de união estável, né, que muitas vezes a gente precisa, porque no casamento é um pouco mais fácil, quando o casamento foi formalizado. Agora, quando é união estável, a gente vê um pouco mais de dificuldade, né? Lembrando que, assim, o INSS tem exigido esse início de prova e a importância de a gente jogar o início de prova, algumas
os últimos 2 anos, mas também para mostrar que a relação tem mais de 2 anos, né? Para viabilizar um recebimento por prazo mais prolongado, que não fique só limitado aos 4 meses, porque a pensão por morte ela não tem carência, mas dependendo da relação, do tempo de duração dessa relação, pode ser que o benefício fique a menor, né? Então, esses detalhes que são muito importantes para a gente cuidar na E hora de eu fazer o requerimento. só um Amanda, não detalhezinho, sei Gi, se... eu até estudei num caso meu esses dias com relação à comprovação, né? Porque legislação iguala a união estável ao casamento. E a gente vê que a união estável, ela precisa ser comprovada. A gente precisa ter mais de uma prova para comprovar a união estável. Então, a gente vê aqui uma discussão legislativa, inclusive, sobre a situação, onde um fala que iguala e somente com a certidão de casamento a gente tem a comprovação, o outro fala que a gente tem que ter outras provas para comprovar a união estável. E não só comprovar a união estável, comprovar o tempo da união estável para poder ter direito ao benefício, né? Essa questão que o Leandro falou da equiparação da união estável ao casamento e também no tocante ali à relação da diminuição das provas, bom, o que a gente observa na prática, né? A equiparação da união estável ao casamento, via de regra, ela só serve quando é para prejudicar o cônjuge sobrevivente. Por exemplo, na pensão ali da filha solteira maior, de 21 anos, né, que não ocupava cargo público, ela fala o seguinte, a filha solteira, né, vai ter direito ali à pensão do pai. Mas se ela tiver uma união estável, imediatamente o Tribunal de Contas da União, ele vai mandar cessar aquela pensão. Então, para fins de cessação do benefício, a união estável é igualzinho o casamento. Agora, vai tentar comprovar, equiparar uma união estável a casamento, ainda mais se for por um tempo maior do que ali os últimos 2 anos, é muito mais difícil, né? E outro ponto também, por mais que o INSS, na instrução normativa, tenha reduzido o número de documentos e até de testemunhas na JA, na prática eles pedem muito mais documento do que é apresentado. Muito mais. Então, assim, que ótimo, reduziu. Porque, assim, na esfera judicial, a própria TNU tem entendimento pacífico, né? Questão de representativo, que a união estável ela pode ser comprovada, inclusive, com prova meramente testemunhal, não precisa nem de documento na esfera judicial, né? Então, a união estável hoje, na esfera administrativa, ela tá bem complicadinha. Eu já tive pensões ali indeferidas, inclusive, de casal que tinha filho em comum. O filho já era maior, era uma filha de 23 anos, e o INSS indeferiu porque não reconheceu a união estável. Né? Então, é o momento da gente se debruçar no processo administrativo, sobretudo nessas questões que necessitam de maior dilação probatória, de maior discussão no tocante às provas, né? Usar os meios que a via administrativa nos fornece. A JA, né? Ali a pesquisa externa. Tudo isso são meios que demonstram, numa eventual ação judicial, que o próprio INSS, que o próprio segurado, ele tinha interesse em discutir de forma mais aprofundada as provas, né? Exatamente. E lembrando que o INSS tem exigido pelo menos uma prova documental para abrir a JA, mas a importância de solicitar, né? De juntar e dizer, eu tenho prova, e às vezes até já dizer, olha, se as duas não forem suficientes, eu quero a JA, eu quero carta de exigência, eu quero fazer essa comprovação a mais, né? A Amanda bem ressaltou que na justiça muitas vezes é possível a comprovação sem prova, mas se tiver prova, melhor, né? Então, assim, na ADI 6096, quando lá foi julgada a decadência e a inconstitucionalidade da lei, da MP 871 e da lei
13.846, né, que converteu, que disse essa questão da necessidade de prova, de início de prova material para a comprovação da união estável e para a comprovação da dependência econômica, que até ali era pacífico na jurisprudência, que não é necessário. Eles trouxeram na lei e o Supremo disse naquele momento o seguinte: olha, eles colocaram aí, mas isso é para o administrativo, isso não vincula o juízo que pode fazer a análise, né? Então, o Supremo, naquele momento, ele não declarou a inconstitucionalidade da norma, porque ele interpreta que ali seria uma vinculação mais para o administrativo que não limitaria o juízo. Então, claro, a gente poderia continuar discutindo isso, mas sempre que possível, procurem juntar pelo menos uma prova material, né? Um início de prova a respeito dessa relação. Eu sei que não é sempre que isso é possível, porque às vezes, e principalmente quanto menor for a condição econômica, né, do grupo ali, familiar, às vezes mais difícil são os documentos que levam, e muitas vezes é a prova testemunhal que vai garantir essa avaliação. Mas a importância de a gente realmente fazer um bom atendimento, e daí a Amanda tem uma aula ótima de atendimento, que é logo o início do curso, né? Sobre a importância de a gente fazer um bom atendimento, de conversar com o cliente, muitas vezes de dar exemplos, porque quando a gente diz, eu preciso de prova, o cliente imagina uma prova que não é aquela necessariamente que a gente precisa, né? A prova é qualquer prova em direito admitida também, então a gente não tem que se limitar a uma certidão, a um contrato de união estável, né? Só o comprovante de residência, só o imposto de renda em que um se declara como dependente, como cônjuge do outro. Porque é claro que se a pessoa nem declara imposto de renda, ela não vai ter esse documento, né? Se ela é isenta, se tem uma remuneração que não ultrapassa os limites. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também para explicar o que é a prova necessária para o nosso cliente, para que ele consiga ir atrás dessas informações. Isso é muito importante. Temos algumas perguntas aqui. O Ian pergunta para a gente: como que está a proposta de honorários na esfera administrativa? Esse é um projeto de lei, Ian, PL 4830, que até ia à votação na segunda, mas não foi adiado, se inverteu a pauta para tentar colocar, mas ainda não foi votado. Ele está na CCJ, ele já passou por uma comissão, está na segunda comissão na Câmara de Deputados e tem que fazer a tramitação ali para poder ser aprovado. Mas no momento a gente está com uma redação que limita a consignação em 30%, então não limita os honorários, limita só a consignação, não ficou definido que não pode receber no valor mensal, também não ficou definido que é só sobre os atrasados, só limita a consignação, porque é um desconto, né? Então que o desconto não possa ser mais do que 30%, mas não há uma limitação se esse desconto não pode, tipo, calcular, deve 6 mil, calcula esse desconto mensal. Esse processo legislativo está tramitando, a OAB, o Conselho Federal tem atuado bastante para tentar acelerar, mas é um processo legislativo, então demora um pouquinho. No momento, né, a gente tem a importância do contrato de honorários para que a gente possa, se for necessário, né, não só depois puder juntar na via administrativa separar, mas também para documentar isso, e a importância de documentar isso para que o cliente, se for o caso, possa ser chamado. Chamado a, né, ser cobrado numa ação judicial. Leandro e Amanda, assim, com relação ao contrato, vocês têm algo a destacar? Destacar o contrato de honorários da parte da parte autora, o destaque é importante. Eu acho que não só destacar os nossos honorários, mas também a importância de, né, porque assim, o Leandro, por exemplo, na aula, ele fala sobre a questão da LGPD, né, Leandro, de o contrato já ter essa questão da documentação também, os percentuais, o contrato ter que ser documentado, não ser só contrato verbal, né, de a gente ter realmente que colocar no contrato os limites, os valores, os percentuais. Uma coisa muito importante de botar no contrato, assim, que eu vejo na prática que dá bastante problema, é o advogado saber discriminar exatamente o objeto daquele contrato. Então, por exemplo, você vai fazer o planejamento para o cliente,
Ele tem que saber que o teu contrato é limitado ao planejamento. Fez o planejamento, apresentou, vai dar entrada na aposentadoria, é um outro contrato, né? Claro, você pode botar ali tópicos distintos no contrato de honorários, mas o cliente ele tem que saber para que ele está contratando vocês, porque depois vem ali uma concessão do benefício e ele fala, não, mas eu só te contratei para fazer análise. Então, discriminar de forma bem declarada qual o objeto daquele contrato, eu acho que já é meio caminho andado, né? Porque senão, muitas vezes o cliente acha que fica vinculado com o advogado ali para o resto da vida, então ele fez uma concessão de benefício, aí o benefício veio concedido errado, tem que revisar. Aí é um outro contrato, que é uma revisão, né? Então, alinhar ali qual é a forma de trabalho e as coisas que serão, né? O trabalho que vai ser prestado com base naquele contrato já facilita bastante, né? Isso que a Amanda falou. Isso que a Amanda falou é bem importante, porque a própria LGPD fala sobre finalidade determinada. Tempo do contrato, então acabou aquela história do contrato por prazo indeterminado. Finalidade determinada, as cláusulas genéricas serão nulas do contrato de acordo com a LGPD. Então, esquece esse negócio de benefícios previdenciários, benefícios e serviços previdenciários. Que muitas vezes a gente utiliza esse termo, benefícios e serviços previdenciários, para não ter que ficar colocando lá em cima, lá, planejamento, aposentadoria, pensão por morte, CTC, enfim. E o que a lei também fala do artigo 8º é tempo de duração daquele contrato. O tempo dele é enquanto durar o objeto do próprio contrato. Então ele não tem um prazo indeterminado, enquanto durar o objeto do presente contrato. Outras situações vinculadas ou não ao objeto do presente contrato serão tratadas com um novo contrato ou aditivo contratual a este, que é o que a Amanda falou. Fez o primeiro contrato sobre o planejamento, vai fazer o outro contrato sobre o pedido da aposentadoria, o pedido da pensão por morte, enfim, a continuidade daquilo é um outro contrato, um aditivo contratual. O que a gente comentou sobre ter no contrato a questão de criação e modificação de senhas, GovBR, cadastro meu INSS, isso é extremamente importante, porque você, muitas vezes, nós advogados, estamos fazendo uma senha para o nosso cliente, estamos alterando, modificando essa senha se ele esqueceu, sem uma autorização contratual para aquilo. E isso pode trazer problema para a gente. Ao final do contrato, a devolução dos documentos, porque para que sentido eu tenho ainda no meu escritório, no meu computador, pastas do seu José, que o processo dele já acabou faz 5 anos? Por que eu tenho uma pasta no meu computador do seu José, se ele já foi aposentado há 5 anos e eu mantenho uma pasta lá com RG, com CPF, com certidão de casamento, com benefício rural, com certidão de óbito, com certidão de nascimento de filho, com tudo aquilo dentro do meu computador? Porque vai que precisa de uma execução. Uma execução, você tem o seu contrato. Você tem um contrato bem feito que você pode executar os honorários, ou você vai fazer um outro pedido de algum outro tipo de benefício. O processo está lá, é eletrônico, eu já tenho esses documentos do processo eletrônico. Eu não preciso guardar isso no meu computador e correr o risco de um vazamento de dados e de informações. Então, no curso também a gente trata sobre termos, sobre autorizações e declarações, por exemplo, do que eu vou manter ao final do contrato, autorizado pelo contratante. O contratante me autoriza a manter telefone e e-mail, se eu precisar entrar em contato, e aqueles relatórios que eu mesmo fiz. Aquela contagem de tempo de contribuição que eu utilizei, o CNIS. O CNIS fornecido pelo INSS, onde eu tive que ter a senha e o CPF dele para pegar, e eu disponibilizei num sistema de cálculos.
Eu coloquei aquele CNIS que estava de alguma maneira preservado, se tem falhas ou não no sistema do INSS é uma outra história. Mas eu busquei esse CNIS e eu disponibilizei esse CNIS no sistema. Depois eu juntei esse CNIS no INSS digital e depois ainda eu tive um benefício indeferido e eu peguei todos esses dados e disponibilizei num processo público na justiça. Então eu peguei todos os dados e informações e disponibilizei para o mundo. Qual é a minha responsabilidade nisso, de acordo com a LGPD? Para aquele que capta os dados, armazena, trata e compartilha os dados no mundo, no processo público. O que eu tenho que fazer? Segredo de justiça? Quais são os termos que eu tenho que ter no meu contrato para que, num eventual problema, eu tenha um conjunto de fatores que, se não extinguir, diminui a minha responsabilização sobre algo que vazou pelo próprio INSS. Quem aqui não tem uma história para contar de telefonemas que os segurados estão recebendo sobre empréstimo consignado ou sobre disponibilização de RPV, disponibilização de precatório, compra de precatório? E o que eu tenho feito no meu processo para que essa responsabilização não recaia sobre a mim, sobre o meu escritório? Então, toda a importância da LGPD, e não só, mas também do INSS com relação aos documentos, na responsabilidade do terceiro beneficiado, que sabia ou deveria saber do benefício concedido mediante fraude, dolo ou coação. Então, assim, terceiro beneficiado, o advogado é um terceiro beneficiado no processo administrativo? Sim. O contrato dele é em cima do salário do benefício. O contrato dele é uma porcentagem, parcelas vincendas, parcelas vencidas. Conforme o cliente recebe, ele recebe mais ou ele recebe menos. Então, ele é um terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber do benefício concedido mediante fraude, dolo ou coação. Como que eu vou saber? Muitas vezes o INSS vai lá e emite uma carta de exigência. Apresente o documento original na agência. E o advogado, dono das prerrogativas divinas, apresenta uma petição e diz assim: eu tenho prerrogativas e eu declaro ou eu apresento aqui os documentos como verossímeis ou como originais e desnecessária a apresentação do documento na agência. Como assim? Olha o que você está assumindo. Olha o que você está assumindo quando você entra no INSS digital, junta os documentos na hora do requerimento, que a Amanda fez todo o atendimento bonitinho, pegou a assinatura do cliente, pegou os dados, e você entra no meu INSS, junta aqueles documentos e clica no carimbinho, autenticar documento. Qual é a responsabilidade minha sobre isso? Num benefício concedido mediante fraude, dolo ou coação, onde eu sou um terceiro beneficiado. Então, assim, rapidamente, né, um apanhado aí da situação, mas que a gente traz no curso, como ter um contrato, uma procuração, que realmente forme esse conjunto de fatores e nos traga uma segurança na nossa atuação profissional. Obrigada, Leandro. Realmente são preocupações importantes para a gente ter quando a gente está contratando e quando a gente está atuando, seja na via administrativa, seja na via judicial. Algumas perguntas aqui, né? O Ian perguntou a respeito do que seria a pesquisa externa. Amanda apertando o botão, você quer Eu ia responder? pedir para fechar, não, mas posso... Não, Não, que o Leandro estava falando da LGPD e o pessoal aqui estava com medo, né? Daí teve uma menina que, enquanto o Leandro estava falando ali, falou: Deus me livre de... É que dá medo mesmo, gente. Dá medo, tem que se proteger. Os nossos contratos, os nossos documentos têm que nos proteger dessa questão, porque a gente é a gente que está apresentando a documentação, né? E validando, e tem que validar. Olha só coisas que a gente. Coisas que a gente nem imagina, né? Como eu falei, a questão do cálculo, né? Que a gente pega um CNIS e no simples fato de a gente colocar ele para fazer um cálculo, a gente está disponibilizando a vida previdenciária do cidadão.
CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, endereço, ali tudo que tem ali a gente disponibiliza, e a gente muitas vezes não tem nenhuma cláusula no nosso contrato que nos garanta daquilo que a gente está juntando, daquilo que a gente está fazendo. No simples fato de eu fazer uma contagem, mas como é que eu vou fazer? Continuo fazendo do mesmo jeito, mas tem alguma coisa que te resguarde, que te assegure de qualquer intercorrência aí no andar da carruagem. Bom, Isso mesmo. Gente, deixa eu responder aqui a pesquisa externa do Ian. Ian, pesquisa externa é quando o servidor do INSS, né, e o INSS, então, buscam informações fora do processo administrativo, daquilo que você juntou, quando ele entende, por exemplo, que os documentos não foram suficientes, ele pode fazer uma pesquisa externa, tanto indo conversar com o vizinho do rural para saber se ele realmente trabalhou lá, conversar com o vizinho daquela que quer uma pensão para saber se realmente ela vivia com aquela pessoa. Essa pesquisa também, né, ela pode ser conjunta ou não com envio de ofícios para órgãos públicos para obter informações. É basicamente uma instrução mais ativa por parte do INSS, né, onde ele busca informações. Ó, Sherlock aqui animado. Onde ele busca informações para poder julgar esse processo. Outra pergunta aqui a respeito da pensão por morte, daí, gente, quem quiser mandar pergunta, pode mandar no ponto de interrogação, fica mais fácil de achar, mas eu vi que tinha uma pergunta aqui perguntando, e se tem pensionista, e se tem num pedido de pensão, alguém que era casado e que tem união estável, essa pessoa vai ter que dividir? Só se não for concomitante. Lembrem que o Supremo já decidiu 526, tema 529 e 26, dizendo que não tem, se a pessoa não entrou na questão da poligamia, né? E uma coisa interessante da IN é que ela deixa a poligamia para os índios, tá? Índio tá liberado, desde que pode ter poligamia para índio e a pensão pode ser dividida, mas em regra não pode dividir pensão para relações conjugais concomitantes, seja duas uniões estáveis, seja a amante, né, e o casamento, enfim, não pode dividir. Agora, se é, por exemplo, alguém que era casado, mas separado de fato, pagava pensão, ajudava nas despesas da ex-mulher, que tinha documentação de casamento, mas não era mais mulher, né? Não tinha mais a relação de fato, então tinha separação de fato e você tem uma união estável. Dá para dividir. Tudo vai depender da prova nesse caso, e daí a importância de você, se a pessoa era casada antes, deixar bem claro que ali não é relação concomitante, havia separação de fato do anterior, né? Outra pergunta aqui. Como está a questão da revisão da vida toda? Cristiane pergunta aqui no ponto de interrogação. Está andando bem, Cristiane, né? A gente teve uma decisão recente em 3 ADIs, não foi na revisão da vida toda, dizendo que se mantém o voto do relator para os processos ainda não julgados. A revisão da vida toda ainda não foi para o plenário presencial, então ela entraria nessa questão, mas a gente vai ter que aguardar realmente o julgamento e os andamentos. Estamos todos trabalhando, né, para que a coisa ande bem. Mas já tivemos uma vitória, que foi a reversão daquele entendimento inicial, que ia zerar o voto completo. E isso nos traz uma certa segurança também, mas ganho não está, tem que continuar batalhando, mas porque a gente tem 2 ministros que vão se aposentar, que é a ministra Rosa e o ministro Lewandowski. Em 2023, primeiro aposenta o Lewandowski, primeiro semestre, segundo semestre a ministra Rosa Weber. E os dois votaram favoráveis à revisão da vida toda. Então, se entrasse nessa questão de que a cadeira vota de novo, né? Os aposentados, quando vai para o plenário, a cadeira vota de novo, a gente teria o problema desses dois também, porque os próximos 2 a se aposentarem são favoráveis, seriam 3 votos perdidos. E daí segurar esse processo para não voltar esse ano traria ainda mais chance de reversão do resultado de 6-5. Mas com essa decisão, a gente tem o respaldo com relação a esses 3 votos que seriam preocupantes. Então tá andando, né? Vamos lá. Mas tá andando de forma positiva, mas resultado ainda não temos. Vamos ver aqui alguma pergunta. Um monte de gente dizendo aqui
A Lívia até botando, como diria a saudosa Marília Mendonça, amante não tem lar, né? Com relação a outras perguntas, vamos ver aqui. Dizendo aqui, o Ian falando, aqui no Rio nunca vi essa pesquisa externa. Tem que ver, inclusive, se você está pedindo e a importância do bom requerimento administrativo, que a pesquisa externa precisa ser requerida ou sugerida também, né? Pode fazer de ofício? Pode, tem vezes que eles fazem, e como disse a Amanda, às vezes é para prejudicar, né? Vai lá e daí coloca o vizinho não identificado, não põe o nome. Disse que não morava, que não trabalhava. Falando nessa questão da pesquisa externa, eu tive um caso que teve pesquisa externa. Na verdade, eu fui fazer a revisão no processo, peguei a cópia. O INSS fez, principalmente em rural, tá, gente? Principalmente em rural, quando tem muito documento rural e o INSS desconfia que a documentação tá muito bonitinha, ele faz, tá? E daí, nesse caso, o INSS fez, e o que o INSS colocou no processo? Aí vem o relatório, como vem assim de análise pericial, vem a análise da pesquisa externa, né? E ele colocou o seguinte, que a terra ali onde foi mencionada do exercício da atividade rural foi utilizada, né, conforme aí as alegações dos vizinhos limítrofes ali da área que ele menciona ter exercido atividade rural, que sempre foi utilizada para fim de um estacionamento, que nunca, pelo menos em relação, com base nas alegações dos vizinhos, nunca houve exercício de atividade rural na área mencionada no processo administrativo. Então, tem sim, tá, gente? Só que tem que lembrar de pedir. A gente tem uma aula específica de JA e no requerimento administrativo ali que vocês recebem o modelinho, tem um tópico específico para JA, né, gente? Para pesquisa externa. Tem um tópico específico também para pesquisa externa, tá? Então, existe que eu já vi na prática. Tem sim, tem sim. E é importante a gente fazer a solicitação e usar os formulários, né? Tem o formulário da JA, tem esse formulário da pesquisa e a importância de a gente conhecer os anexos da IN, né? E daí ressaltando que o INSS atendeu o Conselho Federal e disponibilizou lá a IN, as suas portarias e os anexos editáveis, que nos ajudam muito. O site está lá, está disponível, né? Se chama Normas Interativas, e você consegue ter acesso aos documentos, aos formulários em Word, para você poder editar e já juntar dentro dos seus pedidos. Gisele, isso significa que eu não devo escrever? Pelo contrário, deve sim fazer o seu pedido, mas se o INSS tem um formulário, facilita para o servidor conseguir receber as informações no formato que ele consegue achá-las mais facilmente, né? Então, assim, tudo é para tentar agilizar, para tentar acelerar e para tentar facilitar para que essa resposta venha logo, venha rápida e venha de forma favorável para o seu cliente, né? Porque todo mundo quer resolver isso logo e o cliente também fica naquela ansiedade. É isso que eu ia falar, a Gi, muito bem, que a questão do formulário, ela faz parte do processo administrativo. Não é só o nosso requerimento, ele traz como obrigação que seja feito através do formulário. Traz os anexos, traz o número do anexo, que é o formulário da JA, que é o formulário da apresentação, né, da JA, das testemunhas, da pesquisa externa, como realmente aquilo tem que chegar. Então tem gente que fala assim, mas eu não apresentei o formulário, mas eu escrevi lá no comentário da exigência. Poxa, aquilo faz parte do processo administrativo, o comentário da exigência? Faz. Mas tem as obrigatoriedades, os requisitos do processo administrativo que deve ser cumprido também, que a própria instrução normativa traz na questão dos seus anexos. Inclusive, as portarias de, por exemplo, o que a gente trouxe aqui da reabertura de tarefa, a IN fala, a reabertura de tarefa deve ser feita de ofício. Então, a gente não pode pedir. A reabertura de tarefa tem que ser feita de ofício. Porém, a portaria fala o terceiro interessado. O terceiro interessado pode requerer. Então, o que a gente vê há em redações, interpretações que a gente pode criar
e fazer a possibilidade de a gente requerer realmente o que aquele nosso cliente está precisando. A portaria, inclusive, fala, os anexos falam da possibilidade, da obrigatoriedade da apresentação de formulários. Essa parte que tu falaste, Leandro, é bem relevante, porque, inclusive, eu já peguei alguns processos em mentoria que o juiz extinguiu sem análise do mérito, porque não foi juntado a autodeclaração no processo administrativo, tá? Então, a autodeclaração ali, desde 2019, principalmente, tá assim, ó, vai fazer processo que tem autodeclaração, seja rural, pescador, enfim, tem que juntar no administrativo, ela preenchida, né, com todas as informações ali que é exigido, porque corre o risco de, inclusive, o teu processo judicial ser prejudicado por uma ausência de não apresentar esses anexos. E o que explicar, para o indispensável. cliente depois, né? Porque tem gente que dorme tranquilo, mas o que eu vou apresentar para um cliente depois, dizendo que o processo dele não deu certo, porque acabei apresentando, né, não apresentando um documento, uma parte formal que realmente faz o arquivamento do processo também na parte administrativa, sem análise do mérito, porque eu esqueci de juntar alguma coisa, porque eu não cumpri uma formalidade processual e o mérito não é analisado. Então, o que eu vou explicar? E a gente não tem processo, a não salvo os automáticos, a gente não tem processo que esteja demorando menos de 6 meses aí, para falar bem a verdade. É uma média isso. E o que a gente vai explicar para o nosso cliente 6 meses depois que ele perdeu 6 meses de benefício? Que ele perdeu 6 meses de 2 mil, de 3 mil reais. Será que realmente eu vou cumprir com a minha parte, vou tirar do bolso e bancar esse prejuízo para o meu cliente? Ou eu vou conseguir dormir tranquilo se eu não fizer assim? Qual a responsabilidade minha com o processo administrativo que a gente trouxe desde o início? O processo administrativo faz parte de tudo. E lá na frente, no judicial, é o que será levado em consideração também. Gente, a Ana e o Gabriel aqui perguntando, tá, mas quando que abre o curso? Cheguei agora, perdi. Gente, o curso abre amanhã, 00:01, já vai estar disponível o curso de processo administrativo previdenciário na prática. Eu, Leandro e a Amanda, né? O curso são 24 aulas gravadas, 11 aulas ao vivo, tem as aulas de tirar dúvida também. É a nossa segunda turma que começa amanhã. Também algumas perguntas aqui, a gente está quase chegando no final, vou fazer mais uma pergunta aqui. Pensão por morte concedida anteriormente à reforma cessa até a data da morte do segurado? Não, aqui eu acho que tem a ver com... A pensão por morte, ela aplica a lei vigente no momento do óbito e não no momento do requerimento. Então, se a pensão é referente a um óbito ocorrido antes da reforma, a regra de cálculo vai ser antes da reforma. E, inclusive, se ela for para ser acumulado com um benefício que também existia antes da reforma, os dois vão ser acumulados sem aquele problema de percentuais do segundo benefício. É o óbito posterior à reforma que vai trazer essas regras. E daí a gente vai ter alguns problemas ali, né? Pode ter alguns problemas com relação ao cálculo, que a gente sabe que está menor, com relação a regras de acumulação. Então, enfim, tanto o STF quanto o STJ e a própria reforma traz isso, a IN também traz esse respeito de que vale para a pensão por morte a lei vigente na data do óbito do falecido ou da falecida segurada e não a lei no momento do requerimento, certo? A gente já está aqui chegando no nosso finalzinho. Amanda e Leandro, caso queiram ir se despedindo, ressaltando alguns pontos importantes e falando também, puxando aqui a questão do nosso curso amanhã, fiquem à vontade. Vamos primeiro para a Amanda, pessoal, depois para o obrigada Leandro. por participarem aqui da nossa live mais um dia. Teve bastante questionamento ali do curso em relação a valores, né? Gente, fiquem de olho assim que abrir, porque nos primeiros dias a gente tem uma forma especial ali, tá? Um desconto especial de 50%. Então, para aqueles que se inscreverem logo nos primeiros dias, tá?
Espero que todos participem aí da segunda turma. A nossa primeira turma é uma turma excelente, super cheia. Já fizemos uma aula bônus ali para tirar as dúvidas do pessoal bem animado. Espero que todos vocês estejam nessa segunda turma e a gente possa caminhar juntos nesse aprendizado do processo administrativo previdenciário. Um beijo para vocês. Valeu, gente. Obrigado aí pelos 3 dias de live aí, o nosso bate-papo bacana. A gente tem isso no curso, essa interação dos 3 juntos também. Eu faço, né, a maioria das aulas, dos encontros são ao vivo. E a gente tem esses encontros com a turma toda para a gente tirar dúvidas e trazer novidades. Enfim, essa discussão bacana que a gente teve aqui é um exemplo do que a gente leva também para o curso. Dá uma olhadinha nas lives anteriores. Se não gostar, indica para o inimigo. Se gostar, indica para o amigo. Mas indica, de qualquer maneira, assista isso aqui que está errado, você vai se dar bem na vida. E o curso também, para aqueles que já fizeram, também são pessoas que podem indicar ou não aí esse curso de prática previdência. Sou suspeito em falar, mas são 3 atuantes há muito tempo. Claro que não da época do cheque pré-datado, mas já atuantes já há muito tempo com o previdenciário, com o INSS, e que realmente trazem, além do estudo, vivência, trazem orientações, realmente compartilham conhecimentos. Para mim, é uma satisfação gigantesca estar com as loiras divas aqui do previdenciário, eu no meio aqui, né, para equilibrar o negócio, porque senão fica muito fora da curva. Então, venho olhando para dar uma equilibrada. E aguardo vocês no Instagram da Gi, da Amanda, no meu. A gente vai promover, a gente vai divulgar o curso, as datas, desconto, valores e tudo mais a partir de amanhã. Valeu, gente. Aguardo vocês. Um abraço. Beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada pela companhia. Então, amanhã cedinho, nosso curso já está disponível. Ele vai ficar para inscrições abertas até o dia 27/6. Mas o valor promocional é até o dia 22/6. Então, corra lá para poder se inscrever. Tem também no site do Notório, quem já quiser ir olhando a ementa e olhando os detalhes, www.notoriosaber.com.br. Ainda não dá para se inscrever, só amanhã. Fica ali na ansiedade. Mas já dá para ver, né, a ementa, os detalhes do curso, para amanhã poder fazer as inscrições. A gente espera vocês lá. Agradece a nossa primeira turma que estava aqui, muitos presentes, né, com a gente, conversando, batendo papo. É um prazer também estar ao lado desses 2 amigos, que são pessoas incríveis e profissionais extraordinários. É uma honra poder estar trabalhando ao lado de vocês nesse curso, né, poder estar compartilhando junto com vocês, com os nossos alunos, para a gente seguir sempre em busca da excelência do processo administrativo previdenciário. Gente, um beijo, uma boa tarde. E até amanhã, para quem for se inscrever, já começa. Logo que se inscrever, já vai ter o curso da Amanda ali, já começa com a aula de atendimento. Olha, alguém me ligou bem na hora. Tchau, beijo. Não é do meu pessoal, tempo, não. Lívia, não é. Eliane, não é do meu tempo CD. Eu não sei o que vocês estão falando. Olha, só para dizer quando eu comecei, eu sou do tempo que nem juizado especial federal. Olha. Eu vi o juizado. Olha aí, que legal. A Gi tá conservada no formal, né? Gi tá conservada de alguma maneira. Não é possível. Não é possível. Tá mentindo. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Gente, beijo. Gente, tchau, beijo, pra beijo, vocês. beijo. Tchau, tchau.